Amém? Graça e paz a vós outros da parte de Elohim, nosso Pai, de nosso Adonai Yeshua HaMashiach. Amém? Quero neste momento, diretamente aqui das Ilhas Canárias, a igreja de Elohim que está na minha casa, quero meditar juntamente com todos vocês aqui nesse dia a palavra do nosso Adonai Yeshua HaMashiach. Amém? Aproveitando que hoje é o sétimo dia bíblico, o sétimo dia que Elohim descansou quando fez os céus e a terra e deixou esse mandamento para o primeiro homem, o primeiro ser humano, Adão. Amém? Porque sabemos que a guarda do sábado, que hoje temos um calendário, primeiro foi o calendário Júlio César e agora gregoriano, e o sábado que são guardados não é o sábado do sétimo dia bíblico que Elohim criou e deixou o quarto mandamento. Amém? Então, justamente esse mês, o sétimo dia bíblico cai justamente no sábado, aonde são guardados os sábados ao deus Saturno. Amém? Como a guarda do domingo é guardada ao deus Sol. E nós guardamos o sétimo dia bíblico, porque o sétimo dia começa o primeiro dia do mês, o primeiro dia do mês, começa-se com a lua nova. Assim Elohim criou ali e deixou esses mandamentos já no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, já se revela ali a criação. Então hoje é o sétimo dia bíblico que começou com a lua nova, e esses 4 sábados cai justamente no sétimo dia, que não é no calendário que temos, gregoriano. Amém? Então eu quero ler aqui um versículo da palavra de Elohim, nosso Pai, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, e o versículo 14 em diante, para que nós vayamos desde aqui ao primeiro livro da Bíblia, para meditarmos no sétimo dia que Elohim deixou. Amém? Então, e hoje em dia a guarda do sétimo dia é ignorado, não é guardado como Elohim deixou. Amém? Temos os judeus messiânicos, os judeus ortodoxos, os que não crêem em Yeshua, os que creem que Yeshua já veio, amém? Mas mesmo assim guardam um sétimo dia que não corresponde com o calendário que Elohim criou, o calendário que está aqui nos céus. A lua, o sol e as estrelas. Já tem quase 6.000 anos revelado esse calendário, e os homens criaram os seus próprios calendários, seus próprios dias de festa e de guarda, ignorando o sétimo dia bíblico. Nós lemos em Ezequiel 46, vai falar desse dia. Amém? Se lermos Êxodo capítulo 12, vai dizer lá, Elohim dizendo para Moisés: Moisés, olha, o 14º dia do mês, preparai um cordeiro, um cabrito. Esse 14º dia do mês é o primeiro mês do ano para vocês. Amém? O porquê? Elohim está citando Gênesis, onde ele começou o ano, o mês e a semana, ordenadamente, um calendário, e deixou para Adão que o sol ia marcar o seu dia, a lua a noite, e assim começaria o mês, ano e as estações. Amém? Então, infelizmente,
O homem não guarda o sétimo dia bíblico, creio que são poucos que estão guardando. Já tenho visto alguns rabinos que guardam esse dia, o sétimo dia bíblico, mas a maioria não guarda o sétimo dia. E o sétimo dia é um mandamento, não podemos quebrantar esse mandamento de maneira nenhuma, então faz parte da salvação. É como eu tenho visto sempre alguns pastores, falando, dizendo que o sábado, eles guardam o sábado todos os dias, não tem um dia específico, mas o sábado não contribui com a salvação. E como assim? Se são 10 mandamentos, então não guarda, não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não fará imagem de escultura. Então, se o sétimo dia não contribui com a salvação, também o não matarás, não roubarás, não adulterarás também não contribui com a salvação. Amém? Então, os 10 mandamentos é irrevogável. É obrigatório guardar se quer ter a salvação. Se você quer ter a salvação, não pode roubar. Se você quer ter a salvação, não pode furtar. Se você quer ter a salvação, você não pode adulterar. Se você quer ter a salvação, não pode fazer imagem de escultura. Como que se quer ter a salvação? Não tem problema de não quebrantar o sábado. O sábado, na linguagem que temos, mas sabemos que na verdade sábado vem de Deus Saturno, que na Bíblia é descanso. Sétimo dia Elohim descansou e deixou o descanso no sétimo dia para Adão nos ensinar para nós. O primeiro homem criado deixou o mandamento e ele passou para nós. Como passou também o pecado desde Adão para toda a humanidade, também passou desde Adão a santidade também para todos. Quando Adão começou a obedecer, houve um momento de desobediência, sim, mas começou também a obedecer os mandamentos. Se não fosse importante, Elohim não tinha mandado Moisés. Moisés lembra o dia de descanso, quando Elohim mandou Moisés escrever em tábuas de pedra os mandamentos, os estatutos, as leis, porque ali estava começando uma nova aliança, num sangue de um cordeiro, amém? Que já havia começado lá no Egito, no 14º dia do mês. Então, quando chega no Sinai, depois, no segundo mês, quando chega lá que Elohim escreve agora para o povo as leis, e já tinha começado a nova aliança num cordeiro. Não foi somente porque fez um bezerro de ouro que começou ali os mandamentos. Não. Ali, quando ele teve aquele bezerro de ouro, ali teve uma tribo só que não adorou aquela imagem. Se teve uma tribo que não quis contaminar, é porque já havia mandamento de não ter outros deuses. Eles estavam no Egito, mas conheciam os mandamentos. Eles não tinham entrado no Egito ainda, mas conheciam todos os mandamentos. Como Abraão conhecia, todos conheciam, Jacó, Isaac. Amém? Então eu quero ler aqui, juntamente com todos vocês, Colossenses capítulo 2, versículo 14 em diante. Amém? Para nós aprendermos um pouco a palavra do nosso Adonai Yeshua HaMashiach. Amém? Vamos ler aqui para nós meditarmos um pouco, porque infelizmente tem muitos pastores, teólogos, mestres que estão levando muitos atrás de si, guiando para um abismo, porque o próprio Yeshua disse, no evangelho que ele deixou, que escreveu Matatia, dizendo assim, 5, 18, 19, aquele que quebrantar um mandamento pequeno que seja, e assim ensinar os homens, será chamado pequeno. Amém? Então veja bem que ai desses homens que se dizem ter a certeza e não conta as escrituras, porque claramente
quando ler a palavra, traz a sua própria interpretação e ensinam a caminhar errado. Vou ler esse texto aqui para que nós possamos entender, e você vê que o próprio texto, se você não buscar do princípio, vai dar a entender que está mandando você quebrantar o dia de sábado. Vamos ler aqui, com a ajuda do Espírito Santo, Ruach HaKodesh, nesta tarde, amém? Aproveitando, né, que hoje ainda é o 7º dia, ainda o sol não se foi, amém? Dizendo assim, olha, havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando no madeiro, né? Então havia uma dívida que Paulo está explicando aqui, que eles não podiam pagar. E havendo cravado no madeiro, ou seja, havendo cravado a antiga aliança, a lei, as obras da lei naquele madeiro, tirou do meio, riscando, né, a dívida que havia, porque mesmo sacrificando um cordeiro, nunca esse sangue desse cordeiro, de cabrito, de boi, né, de novilha, não podia riscar a dívida, o pecado. Só dava uma pausa de um ano para o outro, até chegar outro dia do perdão. Amém? E com a morte agora de Yeshua HaMashiach, ele havendo morto no madeiro, ele riscou, que somente o sangue de Yeshua poderia expiar o nosso pecado, não todo ano, uma única vez por todas. Amém? Então veja bem, o apóstolo Paulo está explicando aqui que riscou, não é? Então o que seja, tirou a lei e as suas obras, e agora a lei do Espírito e as suas obras, ou seja, os mandamentos continuam igual, só tira ali o que é cerimônia, o que era sombra, e a realidade é o que? É o Cordeiro, que é Yeshua HaMashiach. Amém? Então veja bem que os pastores têm que ter cuidado ao ensinar a quebrantar mandamento. Você veja bem que não é nem um preceito, um mandamento pequeno, é mandamento grande, de morte, que implica a salvação. Porque os 10 mandamentos implicam a salvação, são mandamentos de morte. Amém? E o apóstolo João também, as cartas do apóstolo João, a primeira carta do apóstolo João vai explicar lá. Aí pecado para a morte e pecado não para a morte. Porque desde os dias de Abraão, que ali era a lei oral, mas depois quando escreve na pedra, quando começa ali a antiga aliança, já começou a explicar o pecado que envolvia apedrejamento, o pecado que envolvia a morte no madeiro, e havia pecado que não precisava ser, não ia apedrejado, pagava uma oferta, pagava ali, fazia, se purificava e era livre, né, daquele pecado que não era para a morte. Amém? Então veja bem aqui que essa explicação depois nós vamos ter mais para frente, porque estamos hoje só começando sobre o dia 7, os mandamentos, e vamos entender claramente isso, amém? Ó, e tendo despojado os principais e as potestades, o expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles no madeiro, amém? Triunfou sobre eles. Aqui Paulo está explicando em quem que ele triunfou. Nos dias de Yeshua, quem era contra Yeshua? Os principados, as potestades, né? Ali tinha homens que eram sacerdotes, sumos sacerdotes, os mestres da lei, e ele triunfou, né, sobre todos eles, sem contar o das trevas. Amém? Então veja bem
que Yeshua expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles, ou seja, ele, dando a sua vida, ele triunfou sobre todos, trazendo para nós agora a paz, a salvação através do seu sangue, não somente para nós, para os apóstolos nos seus dias, mas todos dependiam do sangue do Mashiach, do Cordeiro. Amém? Aleluia. Portanto, Paulo dizendo aqui, olha, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Aleluia. Ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Aí que vem um problema, né? Que vão dizer, ó, tá vendo só? Por causa do sábado. Você vê? Ninguém julga vocês que porque vocês comem e bebem, como os judeus, circuncidado o prepúcio, ou o dia de sábados. Amém? Então vamos entender aqui um pouco. Em Ezequiel 46, vai dizer lá, não vou ler agora o versículo, porque já sabemos como está escrito ali, vou falar aqui. Veja bem, dizendo assim, olha, a porta do átrio, 46 primeiro, a porta do átrio estará aberta durante 6 dias que são de trabalho, mas no dia da lua nova, a porta do átrio estará fechada nos 6 dias que são de trabalho, mas no primeiro dia da semana, no dia da lua nova, e no sábado, permanecerá aberta. Então veja bem que o mês começa com a lua nova. Todo mês que começar a lua nova, começou-se o mês. Começou o primeiro mês, o primeiro dia do mês, aí começa a contagem do primeiro dia do mês, o primeiro dia da semana. Aí vamos ter o 7º dia bíblico, sem erro. Agora veja bem que o sábado, que é de guarda nos dias de hoje, não tem nada a ver com a lua, sabe? Cai completamente fora, o mês começa fora da lua, o mês começa já quando já é quarto crescente, já está quase chegando o dia quarto crescente, entendeu? Começa desordenadamente. Então esse não é o calendário que Elohim deixou. Por isso está dizendo aqui, olha, que ninguém julgue vocês pelos dias de festa, porque havia muitas festas. As festas mais grandes eram 7 festas que Elohim deu para o seu povo. E tinha aqui uma festa importante, que justamente no primeiro mês do ano, mês de Abib, no 14º dia era Pessa. No 15º dia era o dia de comer o cordeiro que foi sacrificado na hora do sacrifício, no 14º dia. E esse dia 15º, no 15º dia, seria tanto o dia de comer do cordeiro, a Páscoa, como também de guarda, que era o 7º dia. Por isso o apóstolo está dizendo aqui, ó, lua nova, começa o mês, era uma festa, ninguém trabalhava, que começava o mês, era o dia do toque da trombeta, e ninguém julga vocês pelo dia de sábados, porque o dia de comer o cordeiro era sábado, ou seja, na linguagem correta, era descanso, não descansos. Aí temos aqui um acréscimo do calendário gregoriano, e esse dia que criaram, sábado, é
uma adoração ao deus Saturno, que havia na época. Então, veja bem que aqui, olha, ninguém julga vocês por dia de lua nova ou de sábados. Então, teria que estar aqui descansos, porque justamente no dia de comer o cordeiro, tinha dobre descanso. O descanso porque ia comer do cordeiro no dia 15, comendo ali o cordeiro com as famílias reunidas ali em confraternização, ali a família que fosse pequena juntava as duas famílias para comer um cordeiro, porque não podia deixar nada por dia, e justamente nesse dia era dia de descanso também. Por isso está sábados, porque era 2 dias de descanso em um único dia. Se você contar no calendário bíblico, o 14º dia, começar a fazer a conta, justamente o 7º dia cai no dia de comer a Páscoa. O dia de comer a Páscoa cai exatamente, se você começar a contar, quando toca a trombeta para anunciar o começo do mês. Se começar a contar do 1 até o 14º, vai ser Pessa, na hora do sacrifício, a hora de matar o cordeiro, preparar, até as 6 da tarde está tudo preparado, até o sol se pôr, está preparado o cordeiro para comer no 15º dia, e aí já é o 7º dia, porque Yeshua morreu no 14º dia. Se você chegar a contar do primeiro dia do mês, abril, até chegar o 14º dia, vai dar o 6º dia da semana que ele morre, no 6º dia da semana. E ele morre no 6º dia, no 7º dia ele permanece no túmulo, que é 3 dias e 3 noites. No primeiro dia da semana é a ressurreição de Yeshua HaMashiach. Por isso que os discípulos reuniam no primeiro dia da semana, significa o primeiro dia, um dia após o 7º, é o dia que se reuniam os discípulos para partir o pão. Por isso que o calendário bíblico não está sendo observado pelos cristãos, e até os judeus estão ignorando, estão dando mais ênfase, estão dando mais ouvido aos líderes religiosos, aos mestres da lei, e ignorando a palavra. É que não há como, você que quer guardar o 7º dia, é que não tem como você ir contra o que está escrito. Você pode até ir, concordando, não, eu já estou muito tempo assim, vou continuar assim. Mas se você contar, nasce a lua, quando a lua aparece a primeira raia luminosa, ali começou o mês. Começa a contar para você ver, se o 7º dia vai cair no dia sábado, do calendário gregoriano, do calendário de Júlio César. Não tem como, não dá certo. E Elohim deixou um calendário. Ele fez um calendário. E por que não ensina os homens a guardar esse mandamento? E aí vemos as cartas do apóstolo Paulo, todos ensinando a não guardar, dizendo que ele aboliu o dia de guarda de maneira nenhuma. Veja bem aqui, se você ler, vamos ler como sábado mesmo, olha, ninguém julga vocês pelo dia de festa, pelo dia de lua nova e nem de sábado, ou seja, não julga vocês porque vocês também estão guardando o sábado. Porque eles são circuncidados da carne e vocês têm o mesmo direito, que é circuncidado o coração, a lei do Espírito, a graça. Agora nós estamos na graça. Não estamos mais debaixo da lei para guardar as obras da lei. Estamos para guardar
as obras do Espírito. Então Paulo aqui refutando, né, indo contra aqui os colossenses aqui, que estava proibindo os gentios que estava guardando os dias de festa. E outra coisa, e era de costume, esse dia aqui, que eles anunciavam o evangelho, era um dia no 7º dia bíblico, não o 7º dia de Gregoriano, que não havia Gregório ainda. Tinha Júlio César criado um calendário recentemente, não fazia muito tempo. Então veja bem que Paulo dizendo aqui, olha, não julgue vocês por beber, por comer, ou causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Essas são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se no Mashiach. Você vê que aqui que ele não está dizendo que não era para guardar esses dias de festa. Não era para julgar eles. Então estava julgando. Vocês não podem, porque vocês não são circuncidados, são incircuncisos. Ele falou, não, ninguém julga vocês. Todas essas festas, esses dias de festas, são sombra. Que aqui Paulo está dizendo claramente o dia da Páscoa, que era contado como sábado, porque caía justamente no dia de sábado, no nosso linguajar aqui de hoje. Mas no linguajar bíblico, o dia de comer-se da Páscoa, o comer do Pêssar, no 15º dia, caía-se justamente no dia de descanso. Por isso que Paulo diz aqui, ó, ninguém julga vocês, porque vocês têm o mesmo direito de participar desta festa, comer também nesse dia de descanso, porque vocês são circuncidados do coração. Aí os pastores falam, ainda bem que teve lá o debate em Atos 15. Ainda bem que teve o debate em Atos 15, né? Que pega esse texto para justificar que não tem que guardar o sábado. Mas e lá em Atos 15? Que deu 4 requisitos. Escreve 4 requisitos para os gentios que se convertem, que eles evitam a contaminação dos ídolos, aos ídolos, da fornicação, do animal sufocado, estrangulado ou morto em armadilha, qualquer seja, e do sangue. Nem esses 4 requisitos estão guardando os cristãos, exceto os judeus. Esses 4 requisitos, esses 4 mandamentos, não estão guardando. Agora quer tirar o 7º dia, abolir aquilo que não foi abolido, tirar aquilo que não foi tirado. Veja bem, nem a lei que deu para Noé, para não comer animal impuro, não foi dado para os judeus, não. Foi dado quando Noé sai da arca, falou, olha Noé, tudo você pode comer, menos o porco, menos a cobra, o urubu, o morcego, o rato, o cachorro. Nenhum mandamento desses que não é nem para a morte esse mandamento. Veja bem, se comer um animal impuro não é nem para a morte. É um pecado que você faz uma purificação e fica livre daquele pecado. Agora, ensinam a não guardar um pecado que é para a morte. É muito sério isso. Eu estou comentando aqui para que esses líderes religiosos tenham cuidado com o que vocês estão fazendo. Vocês estão condenando a si mesmo. Eu, por exemplo, quando eu
eu encontro o texto na palavra que eu ainda vou buscar entendimento para falar, tem que falar aquilo que é seguro, que é verdadeiro, porque é muito perigoso ensinar algo na Bíblia e você vai estar ensinando a pessoa a transgredir, e essa culpa você vai levar essa culpa. Agora, só porque eu tenho um curso de teologia, sou bem estudado, eu tenho muitos alunos que me ouvem, é pior ainda. Se fosse só você, se ninguém acreditasse no que você falou, era menos condenação, que era só você que ia se perder. Imagina você levar alguém com você. Então veja bem aqui, de maneira nenhuma aqui, pega o calendário bíblico, o que está aí, ó, no céu, você tem ele todo dia. Você tem o sol, a lua, está em Gênesis, e as estrelas maiores, aí que os homens colocaram o nome nela. Júpiter, Saturno, Urano, Vênus, essas estrelas. Você pode ver, essas estrelas, Elohim colocou ela para marcar as estações, meses e anos, para trazer para nós aí os sinais. Ele deixou algo no céu que o homem não tem como ir contra, não tem como o homem inventar nada, um outro calendário. Porque ele sabia que o homem ia inventar muitos mandamentos e ia fazer o povo errar, como está fazendo na Bíblia. Ele deixou 10 mandamentos, estão fazendo quebrantar os 10. As religiões ensinam a quebrantar até o primeiro mandamento. Quantos crentes cristãos idólatras, judeus idólatras, muitos, e ensinando a ser idólatra. E aí, como fica? Então ele falou, não, esse mandamento, esse aí, ninguém vai conseguir manipular ele. Não tem como atrasar o sol, não tem como adiantar, fazer o sol escurecer para começar o outro dia diferente. Não tem como fazer outro sol, colocar aí. E os homens fizeram os mandamentos, a palavra de Elohim, fizeram uma bagunça. Todo líder tem os seus ensinamentos, e todo líder diz que é a verdade, ele é o verdadeiro. E quando aqui, ó, é a verdade, eu não posso dizer eu ensino a verdade, não, esta palavra aqui ensina a verdade, esses mandamentos aqui te ensinam a verdade, e você depende dos 10 mandamentos para ser salvo, e mais os estatutos, os decretos, as ordenanças que não são dos 10 mandamentos. Então, você depende das leis de Elohim para salvar-se, porque Yeshua já fez a sua parte, o Elohim já fez a sua parte, mandou o seu filho para expiar, para expiação do nosso pecado, mandou o seu filho para rasgar a dívida que havia. Se você ler um pouquinho aqui atrás, Colossenses 2 vai dizer aqui, olha, eles foram circuncidados da carne, mas vocês circuncidaram do coração. A circuncisão do coração. Então, ninguém pode privar você de nada. Se vocês quiserem comemorar a Páscoa, a Pêssah, as festas, a Lua Nova, vocês têm o mesmo direito. É como tem muitos judeus messiânicos que eles não dizem que não manda você circuncidar sendo um goi, sendo um gentil. Mas você vai na sinagoga deles, tem algumas festas que você não pode participar, porque você não é circuncidado. Até nos dias de hoje tem os crentes de Colossos, o crente de Colossense, ainda tem os judeus de Colossense, fazendo essa proibição. Você pode ir na sinagoga, eles te aceitam você para ser salvo, você vai ser salvo também, como eles vão ser salvos, porque eles creem em Yeshua. Só que é o seguinte,
tem festa que você não pode participar se não for circuncidado. Então, você veja bem como está sendo pregado o evangelho da graça. Aí pregam-se que a guarda do sábado é todo dia. Será que foi isso que Elohim fez? Será que foi isso que ele fez? Vamos guardar o dia que queira? A guarda é todo dia? Não é assim não. Tem um dia específico. Tem um dia que ele tirou. E isso é eterno. Até no milênio vai ter esse dia. O dia de adoração. Temos que adorar Elohim todo dia? Claro que temos. Mas tem um dia que ele separou para isso. Porque ele mesmo guardou esse dia. Agora, se Elohim guardou o dia e o homem guardou esse dia porque ele fez primeiro como exemplo, imagina Paulo sendo um judeu guardando o sábado, vamos dizer que o sábado, guardando o descanso, o sétimo dia, e o seu público não precisa, olha, só eu vou guardar, tá bom? Você não precisa guardar porque eu sou judeu, eu guardo. Olha, como pode que se é um mandamento, se através desse dia ele é santificado, então quem é gentil não precisa. É que não tem sentido essa pregação. Essa pregação é falsa. Essa pregação não é verdadeira. Se diz a Bíblia que, como de costume, Paulo ia na sinagoga. Você veja bem que a circuncisão, em Atos 21, Paulo foi lá porque havia um comentário, Paulo, que você prega contra a circuncisão. E Paulo fez um voto, pagou lá o que respondia aqueles homens que estavam lá com o voto feito. Paulo pagou para mostrar que ele não era contra. Ele foi lá, circuncidou Timóteo, porque a sua mãe era judia, mas tinha o seu pai grego, porque ele não era contra, que é um mandamento para os judeus. Tito não precisou circuncidar, porque Tito não tinha nada de raiz judaica, não era judeus. Então é impossível essa pregação do apóstolo Paulo. Você não precisa guardar os mandamentos não, tá? Gentil, não. E aonde vocês dizem, e aonde está escrito que a igreja era gentílica, a igreja era judeu, a igreja era um povo hebreu, a igreja era um povo da mesma linhagem de Yeshua HaMashiach. Dos dois povos fez uma só. Circuncidou tanto judeus como gentios o coração. Quando Yeshua entrega no madeiro, riscando aqui a dívida, já não precisa mais ninguém tornar-se prosélito. Entendeu? Então, já não precisa mais fazer proselitismo, porque Yeshua é o Cordeiro, e ali começou a nova aliança no sangue. Mas em momento nenhum tirou o quarto mandamento. Amém? Então, eu queria somente gravar aqui esse momento, dando início, a um estudo que vamos estar prosseguindo. E quero ler mais um pouquinho aqui. Em Colossenses capítulo 2, quero voltar aqui no 2, versículo 4, para esclarecer mais, Porque
não temos que guardar mais a antiga aliança, porque existe a lei que foi dada para um sacerdócio e as obras da lei. E sabemos que as obras da lei é o cerimonial, que a partir que ele recebe ali um cordeiro no 14º dia, sacrificam ali, aí começou-se a antiga aliança e ali tinha um rito para cumprir. Então, com a morte de Yeshua, já não temos mais que estarmos debaixo das obras da lei. E o apóstolo Paulo fala, que eles queriam gloriar-se nas obras da lei. Toda aquela cerimônia, aquele rito, mostrando que eles eram um povo salvo. Só que agora não precisava mais. Se eu, por exemplo, chegasse numa sinagoga onde era só judeus e ali estava em festa de Páscoa, de Lua Nova, Yom Kippur no caso, ou qualquer outra festa, depois da morte de Yeshua podia participar, mas havia judeus que não deixavam porque não era circuncidado, era gentil. E agora, o povo, os cristãos estão cometendo algo pior do que os colossenses, mandando a não guardar. Olha, diz assim, capítulo 2, versículo 4, diz assim: digo isso para que ninguém vos engane com palavras convincentes, pois ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé no Mashiach. Paulo aqui falando que estava regozijando porque eles estavam com a ordem, estava com fé, estava aguardando a fé no Mashiach. Portanto, assim como recebeste o Mashiach Yeshua nosso Adonai, assim também andai nele. Tá vendo? Assim como creu e recebeu Yeshua como expiação no seu sangue dos pecados, andai nele também. Andai. Arraigados, edificados nele, e confirmando na fé, assim como foste ensinado, crescede em ação de graça. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia e vãs sutileza, segundo a tradição dos homens, e segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Mashiach. Paulo falando, olha aqui, olha, veja bem, tende cuidado para que ninguém vos faça presa por meio de filosofia e vãs sutileza segundo a tradição dos homens. Paulo já sabia que tinha esses irmãos, essas pessoas, que através de muita conversa ia trazer para eles tradição dos homens, que no dia de Yeshua tinha tradição, lavar as mãos, um montão de tradição que havia. Ensinava a quebrantar mandamento por causa da sua própria tradição. Então ele dizendo aqui, que são vãs e sutileza segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, ou seja, segundo o rudimento dos judeus na época. Aqui Paulo está falando dos judeus. Aqui Paulo está falando daqueles mestres da lei, que teve com Yeshua lá naquela mesa, que o seu discípulo não lava a mão para comer, seu discípulo assim, e eles lavavam até as camas para dormir.
Que as camas na época sabemos que eram esteira, a maioria era esteira que os homens levavam, porque havia muita peregrinação na época. Se ia nas praças, eles tinham que chegar e lavar as mãos, porque quem sabe tocou no lugar que um gentio passou, tocou a mão também, sentou num banco que os gentios também sentou. Então era a tradição que os homens inventaram. Lavar as mãos, por exemplo, lavar os copos, segundo o rudimento do mundo, não segundo Machia. Por quê? Com a morte do Machia, já acabou tudo, essa impureza. Agora eu podia entrar na casa de um gentil, comer com um gentil, andar com um gentil, já não tinha mais impureza, e Yeshua rasgou, quando Yeshua morre, esse véu rasgou-se, não tem mais separação. Agora ele purificou os homens, tudo aquilo que chega em Yeshua está purificado, não precisa mais aquelas ordenanças, o rudimento, a tradição dos homens. Veja bem aqui que vai começar explicando. Hoje estamos só começando, tá bom? Não vou explicar detalhadamente, porque quando nós virmos lá de Gênesis, vamos passar por aqui outra vez. Aí estarei explicando melhor. E nós aprendemos ainda, que cada dia eu vou aprender mais. Amém? Diz assim, ó. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, a presença do Pai habita nele. Amém? Completamente, ó. Recebeste a plenitude do Machia, que é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também foste circuncidado com a circuncisão não feita por mãos humanas, mas com a circuncisão do Machia. Paulo dizendo aqui, olha, tenha cuidado que eles vão chegar em vocês para querer vocês circuncidar-se com conversinha bonita, prometendo salvação, mas tenha cuidado, olha, ele despojou tudo isso aí, olha, nele habita toda corporalmente a presença do Pai, nele habita o Espírito do Pai, está nele, olha, nele também, aí vai dizer, nele vocês foi circuncidado. Vocês, crendo nele, ele sendo a expiação dos seus pecados, o sangue dele te purificando, nele vocês agora estão circuncidados, não com circuncisão feita por mãos humanas, mas a circuncisão que Elohim circuncida o coração, está escrito lá em Deuteronômio. Elohim vos circuncida o teu coração primeiro. Assim aconteceu com Abraão. Primeiro foi circuncidado o coração de Abraão, depois veio o sinal. Mas com a vinda do Machia, não precisamos circuncidar se nós não for judeus. Se for judeus, se quiser circuncidar, circuncidam. Mas não circuncida quem não é judeus. Porque aquele que deixa circuncidar-se da graça tem descaído. Veja bem que Paulo está explicando claramente, olha, nele também foste circuncidado com a circuncisão não feita por mãos humanas, mas com a circuncisão do Machia. Olha, tendo sido sepultado com ele no batismo, nele também ressurgiste pela fé no poder de Elohim, que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, vocês que são circuncidados o coração, vocês foram ressuscitados dentre os mortos. Ou seja, as pessoas estavam vivas andando, mas estavam mortas espiritualmente. E
Quando vocês aceitam Yeshua, vocês foi ressuscitado. Tem essa circuncisão no coração. Foi ressuscitado, ressurgido dentre os mortos. Ressurgido dentre os mortos, melhor dizendo. Amém? Ressurgido pela fé no poder de Elohim, que o ressuscitou dentre os mortos. Olha. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne. Veja bem, você estava morto, gentios. Em vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne. Ou seja, antes de Yeshua, eles não se tornaram prosélito. E depois que Yeshua chega, não tem mais como ser prosélito. Estavam mortos. Não havia mais oportunidade para fazer parte de um povo. Porque o Cordeiro já veio. Cumpriu a promessa que Elohim fez para Abraão. É o seu descendente. Por isso deu a circuncisão para Abraão. Para circuncidar Abraão, a sua casa, os seus criados, seus servos, até chegar em Yeshua. Quando Yeshua agora entrega no madeiro, já não pode circuncidar mais. Se tem alguma sinagoga de alguns judeus messiânicos que aceita circuncidar um gentio porque quer fazer parte daquela sinagoga e de algumas festas que eles proíbem, se você fazer isso, você está com palavra, filosofia vãs e palavra sutileza para com esse gentio, enganando. Não pode. Não pode proibir de nenhuma festa. Ele pode querer, na sua sinagoga, ele tem o direito de guardar todas as festas, se é circuncidado o coração. Se guarda o 7º dia, os mandamentos, ele tem o mesmo direito que um judeu. Porque a circuncisão agora é dentro. A circuncisão do machista aqui é guardar os mandamentos. E a circuncisão dos judeus? A mesma coisa. Entendeu? Guardar todos os mandamentos. Aqui. Da vossa carne. Vós vivificou com ele, perdoando nós todos os nossos delitos. Tá vendo? Perdoou nós todos os nossos delitos, tanto o judeu circuncidado e o incircunciso, mas circuncidado o coração. Perdoou tanto judeus primeiro, depois nós que éramos gentios. Porque se eu sou circuncidado o coração, eu já não sou mais gentio. Eu era gentio. Agora eu sou um judeu como Yeshua, que guarda os mandamentos. E está escrito. Os verdadeiros judeus são aqueles que guardam os mandamentos. Por isso Paulo explica que tem judeus que dizem ser judeus, mas não são judeus. Por quê? Porque Paulo já encontrou esses homens pelo caminho. Eram judeus de tribo. Mas com a morte de Yeshua já não era mais judeu se não fosse circuncidado o coração. Tem um monte de judeus no mundo ainda. Eles são judeus, mas não são judeus. Mas como podemos entender? Diz que é judeu, mas não é judeu. Porque falta a circuncisão do coração, falta aceitar Yeshua como Salvador. Aí sim é um judeu no crente Abraão. Amém? Vamos seguir aqui. Aí entra o versículo 14, ó. E havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio e cravando no madeiro. Tirou do meio. Ou seja,
pôs um fim nas obras da lei, não precisa mais de purificar 7 dias, não precisa mais e tudo, tanto para os gentios como para os judeus. Porque a circuncisão nada é, e a incircuncisão nada é se não guardar os mandamentos. Ou seja, os judeus que circuncidam e guardam os mandamentos, a circuncisão somente é um costume que eles têm, a tradição, um mandamento. E os gentios que aceitou Yeshua e não é circuncidado, não tem valor nenhum a circuncisão. Nada é também ser incircunciso, porque a circuncisão agora é o coração. Judeus circuncidam até no dia de hoje, que creem em Yeshua. E não podemos ir contra o que está escrito. Paulo circuncidou Tito, então Paulo cometeu um erro? Não, porque Tito tinha o direito. Chega na sinagoga, eu não sou circuncidado, sou um judeu, não sou, né? E eu quero participar, eu quero aceitar o mesmo Yeshua, e lá eles creem em Yeshua, aceitou Yeshua, e lá chegam judeus, circuncidam. Porque Paulo não pregava contra o judeu circuncidar, mas ele pregava contra circuncidar um gentil. Pode ver lá para você ver. Ele falou, olha, vocês que se deixarem circuncidar-se, tenha cuidado, da graça tendes caído. Porque Yeshua nada tem valor para vocês. E tem mais uma. É obrigado a guardar toda a lei. É obrigado a guardar toda a lei da circuncisão, porque rejeitou o Mashiach. Então, se um gentil deixar circuncidar-se, ele tem que guardar todo o ritual da lei. Um judeu que crê em Yeshua, ele circuncida seu filho, ele vai guardar os mandamentos normal. Mas se ele não crê em Yeshua, ele tem que guardar toda a lei, é obrigatório. Então tem que saber ensinar o povo, tanto os messiânicos como os cristãos. Infelizmente, o cristão que come carnes proibidas faz parte da salvação. Você não vai entrar na cidade santa. Está escrito no Apocalipse 21, 22. Na cidade que Yeshua foi preparar, não entra nada impuro. Nada impuro. Não entrará pelas portas da cidade. É só o que é circuncidado o coração. Veja bem, Paulo circuncidado o coração, Pedro circuncidado o coração, e Yeshua também, né? Ele foi o primeiro a dar exemplo. Todos os discípulos circuncidaram o coração. Cornélio circuncidado o coração, guardando os mandamentos. Agora, como pode agora o cristão comer carne de porco, comer cobra, jacaré, comer carne sufocada, comer sangue, não é verdade? Comer os animais proibidos, não vai entrar na cidade, porque é impuro, não está purificado, não está circuncidado o coração. Aí segue aqui, né? E tendo despojado os principados e as potestades, o expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles no madeiro. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Vendo? Não julgue vocês por nada. Vocês têm o mesmo direito de quem é circuncidado a carne, o prepúcio. E Paulo adverte muito, não se gloria na carne. Não é porque você é circuncidado e vai se gloriar, não. Seja humilde. Aceitam os que não é circuncidado a carne
mas é o coração porque é igual a você, igualzinho. É judeus igual a você. Olha, e por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Tá vendo? E qualquer pastor pode buscar na Bíblia. Quando se toca o shofar, todo mês tem o toque do shofar. E a Bíblia está cheia dos versículos, no 14º, no 10º dia do mês, no 14º, no 15º, no 21º dia, no 19º, a Bíblia está explicando, toda vez que a Bíblia trata as datas, é porque está se começando um mês com a lua nova, no calendário que ele criou, que ele deixou para nós. E que ninguém nos ensinou. E a responsabilidade estava nas mãos de quem? Dos judeus. Porque Paulo ensinou isso. Paulo mandou nós guardar o 7º dia. Mas a religião ocultaram. E agora tem bastante, né? Se manifestou agora, mas cada dia está se tornando mais difícil os ensinamentos, ensinando mais errar do que acertar. Amém? Quero ficar por aqui, que a graça do nosso Adonai Yeshua Mashiach, o amor de Elohim, a comunhão do Ruach HaKodesh esteja nas vossas vidas. Amém? Shalom a todos.